a gente não está numa Nazaré, no meio de uma incredulidade onde o milagre não possa acontecer. Sabe? A atmosfera permite que o milagre aconteça com mais facilidade. Jesus pode operar vários milagres, mas não operou em Nazaré por quê? Por causa da incredulidade do povo lá. Então, se a gente viver num ambiente, ó, nós somos aqui várias pessoas que acreditam em milagre. A partir desse momento, os milagres vão estar acontecendo no automático. Não vai precisar buscar tanto tempo. Sabe? Por que os apóstolos, os pastores, tanta gente tem um milagre no automático? Ele coloca a mão, Deus já cura. Coloca ali, o cego enxerga. Porque o ambiente que ele vive é um ambiente de milagre. É um ambiente de fé. Então não é sobre... Ele explicou Deus como... Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa manhã de sábado, Pai, que o Senhor nos reuniu aqui para aprendermos um pouco mais sobre a sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque há muito tempo nós não vimos o irmão Jurandir e eu também não estava muito presente nos últimos devocionais e para mim é uma alegria estar reunido com esses irmãos, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor, o Espírito Santo, nos revele, Pai, um pouco mais sobre sua palavra, Pai, que o Senhor Jurandir lhe traga a palavra reveladora aos nossos corações, Senhor, à nossa mente, e a gente possa fazer bom proveito dela, Pai. Agradeço pela vida de cada um aqui, Pai, que o Senhor deu forças hoje para acordar e estar aqui presente. Senhor... Amém, queridos. Deram a missão aqui de falar sobre Atos 3, né? Então, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, ele é um segmento do livro de Lucas, né? O livro escrito pelo médico, pelo evangelista, pelo acompanhante, pelo historiador, né? Lucas, né? Acompanhante de Pedro, acompanhante de Paulo. E ele era médico, segundo nós podemos ver pelo teor do livro, tanto de Lucas quanto o próprio livro de Atos. Ele provavelmente foi escrito entre o ano 60 e 80 antes de Cristo, provavelmente antes de 60 ou até o máximo ali de 63, porque ele não fala sobre muitas coisas importantes, né, que um historiador do tamanho de Lucas não deixaria passar, que foi a queda de Jerusalém, a perseguição sobre Nero, algumas outras coisas que aconteceram ali, né, a diáspora, né, a fuga dos judeus ali de Jerusalém. Então, acredita-se que ele escreveu antes desses eventos, né? Embora alguns historiadores creiam que ele pode até ter escrito até um pouco depois, mas a maior parte, né, dos eruditos aí, dos historiadores, bota a escrita de Lucas antes dos anos 60, depois de Cristo, depois da era cristã ali, o que também já dá 30 anos, né? Após o sacrifício de Jesus, 25 e 30 anos ali após o sacrifício de Cristo, né? Então, qual o objetivo, né, do livro de Lucas? Dentro do próprio livro, tanto do Evangelho de Lucas, no começo, no primeiro versículo, quanto no primeiro capítulo, quanto no capítulo de Atos, ele escreve a um tal de Teófilo, né? Algumas pessoas acreditam que Teófilo realmente era uma pessoa, que era um ser humano igual a nós, que teria encomendado ali o livro, que teria pedido para que Lucas escrevesse sobre aquilo e até financiado a obra, já que escrever naquele tempo não era uma coisa fácil, né? Você não tinha papel, você não tinha caneta facilitado, tudo era muito caro, papiro era caro. E outros acreditam que era tipo um padrinho dele, alguém que apadrinhou os seus estudos, alguém a quem ele conhecia ali e que ele escreveu porque ele queria evangelizar mesmo, né? Outros acham que Teófilo era a comunidade cristã como um todo, enfim, né? Fato é que ele dedica a obra a essa pessoa, né? E Lucas, ele faz de uma forma tão meticulosa, porque tudo é tão extraordinário, que ele é muito detalhista, né? Até uma característica de cientistas, né? De quem se dedica ali à área do estudo mesmo, né? Ele é meticuloso, ele, quando escreve o evangelho, né, ele vai nas pessoas, ele conversa com as pessoas que estão vivos à época ali do que ele escreveu, ele vai para as pessoas que participaram de tudo o que aconteceu ali durante o ministério de Cristo, e quando chega no livro de Atos, que é uma continuação do livro dele de Lucas,
acredita-se que ele tinha um diário. Então, à medida que as coisas iam acontecendo, ele registraria nesse tal desse diário e depois ele passaria então para esse pergaminho, né? Depois ele faria o livro como um todo. E no próprio dentro do livro, né? A gente vê algumas passagens, tanto em Lucas, em Atos, quanto em outros livros, que ele acompanhou mesmo ali, né? Os apóstolos, né? Tem muitos textos que estão escritos assim, a palavra nós, né? Então nós fomos, nós estivemos, nós participamos, e outros autores que citam, né? A presença de Lucas quando vão falar, né? A respeito de quem estava com Paulo. Então é uma figura amplamente presente dentro dos evangelhos, né? Não dos evangelhos, mas dentro da historicidade cristã, né? Na verdade, nos evangelhos ele só aparece no dele mesmo, mas quando fala a respeito a respeito da história cristã, ele é Paulo, né? Ele é bem citado, né? Então, o propósito dele com o evangelho foi narrar a vida de Jesus e com Atos dos Apóstolos narrar os eventos à medida que eles iam acontecendo. Não sabemos, né? Não podemos afirmar que ele tinha a intenção que entrasse no cânon sagrado, né? que, que surgiria um Novo Testamento e que o que ele escreveu estaria ali. Não, não dá para dizer que ele tinha isso no coração, mas com certeza o Espírito Santo ele tinha, e é um material muito importante que foi deixado para nós. O que faz pensar, né, que nós levamos as nossas vidas aqui, a gente vive o evangelho de forma simples e tal, mas sabe lá o que Deus pode fazer com seus escritos, né? O que Deus pode fazer com as coisas que você registra, com as coisas que eu mesmo acabo registrando e guardando, né? Às vezes a gente não dá a devida importância ao registro, né? Ao escrito, ou à foto, ou ao testemunho, e só Deus é que sabe o que isso pode acontecer no decorrer da história, né? Então, os arqueólogos trabalham muito com isso, né? Eles vão desenterrando e vão levantando materiais de gerações passadas, e nós somos agraciados com isso todo dia, né? Quem tem a curiosidade aí por esse assunto, quem tem a curiosidade pela arqueologia bíblica ou pela história de uma forma geral, quem vê, né, você vê que todo dia está sendo descoberto alguma coisa naquela região, né? Todo dia está acontecendo alguma coisa. E infelizmente com essa guerra que está acontecendo aí agora, a gente sabe que é cumprimento de palavra, mas da mesma forma que estão descobrindo coisas novas, estão destruindo as coisas antigas também, né? O que foi descoberto, que estava registrado lá, infelizmente, mas é a dinâmica da vida aí. Beleza. Então vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de Atos dos Apóstolos, né? Pedir aí para que o Fábio esteja lendo aí o capítulo 3, por favor. Atos 3. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E conheciam-no, Atos capítulo 3, versículo 10. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava
a pedir esmola à porta da Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ao coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes. O santo é o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste-o, príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que somos testemunhas. E pela fé, no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este. E vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós. Está perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já desde pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que o dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da ressurreição, da restauração, de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar a esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez conosco, com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando, Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para nisso vos abençoasse e vos desviasse da cada um das vossas maldades. Amém? Beleza. Então nós vemos aí que o livro de Atos, né, até o capítulo 12 ali, o apóstolo Pedro, ele é a pessoa mais proeminente ali. Lucas, ele fala bastante a respeito dos atos de Pedro ali, da forma como Pedro tomava a proeminência. A partir dali, vocês vão ver com o estudo aí que começa a se falar mais a respeito de Paulo, né? O ministério de Pedro, embora ele também tenha saído da região ali da Judéia e tal, mas era um ministério mais voltado ao povo de Israel, aos judeus ali. E Paulo era um ministério mais voltado aos gentios, né? Haviam essas duas características aí, o próprio Paulo reconhece isso lá na frente. E nesse ponto em que a igreja está iniciando, né, em que ela ainda não era tida como uma nova religião, o cristianismo ainda não estava definido ali como uma nova religião, para muitos, ele era um braço do judaísmo, né? E por isso que os judeus, eles brigavam tanto, né? Porque muitas outras pessoas haviam aparecido já como Messias e acabaram que não foram, né?
Então, imagina que naquele tempo em que Jesus se apresentou como Messias e que as pessoas diziam, oh, mas ele ali não é o filho do carpinteiro, não é ele que fez a nossa mesa, que fez a nossa casa, não é aquele ali que os irmãos dele não estão entre nós aqui, e esperavam ali um Jesus glorioso, né, e não um Cristo sofredor. As pessoas tinham dificuldade, né, para aceitar que ele seria ali o Messias. E eu creio que conosco também, né, se vivêssemos naquela época, não seria muito diferente. Nós teríamos ali alguma dificuldade para aceitar que o Messias era aquela pessoa que saiu ali do nosso meio, que, como diz o outro, jogou fubeca comigo outro dia e agora é Messias, né? Então, não era tão fácil assim, né? Quando a gente olha hoje, né, para trás, com tudo que a história da igreja relata, com tudo que já aconteceu, você fala, não, é cumprimento de promessa, é mais fácil de aceitar que Jesus realmente foi o Messias, né? Mas para quem vivia naquela época, ali não era tão fácil. Então se evidenciava muito os sinais, né? Os sinais que seguiam aqueles que criam, o que os apóstolos estavam realizando através do Espírito Santo de Deus. Então, neste capítulo 3, né, é citado mais um dos milagres que foram efetuados aí através da vida de Pedro, né, através da vida de João. A gente lembra aqui que o templo de Jerusalém era metade da cidade, né? Então havia lá a cidade de Jerusalém e o templo já tomava metade da cidade. Então você estava andando ali, você estava andando no templo, né? E haviam várias portas, né, de acesso dos muros ali, ou para você entrar em algumas áreas do templo, e as pessoas se localizavam por essas portas, né? Então o camarada falou assim, ó, te espero tal hora, em tal lugar, na porta tal, né? Era um ponto de referência, as tais das portas lá. E ali, ao entrar naquele lugar, eles deram de face ali com uma pessoa que não andava, né? Uma pessoa que estava ali de nascença. E o texto é bem claro sobre o que aconteceu ali, não tem muito o que falar a respeito disso, mas trazendo para uma realidade de hoje, né? Eu sei ali que cada um de nós tem um tipo de chamado, cada um de nós tem um tipo de ministério, e o nosso ministério é para servir a comunidade, é para servir as pessoas, né? É para ser instrumento de Deus aí, mas quanto mais é desenvolvida a cidade, quanto mais é desenvolvido é, 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 o lugar onde você está, menos você vê esse tipo de milagre, né? Você vê que a medicina ela está avançada, a pessoa ela vai confiar no médico, ela vai lá passar no hospital, ela vai tomar um remédio, ela vai se curar de alguma forma. Mas quando você não tem essa possibilidade, né, ali você tem que exercer a sua fé, né, claro que dirigido ali pelo Espírito Santo de Deus, porque quem nos capacita é o Senhor, e quem realiza é o Espírito através da nossa vida. Mas você vê que quanto menor é a sua condição, mais o milagre acontece, né? De forma que você visual, né? Você fala assim, não, dobrei o joelho ali. Hoje você fala assim, ah, fulano foi internado. Não, eu vou orar para que Deus abençoe o médico, para que ele receba a medicação, para que não tenha uma reação. Mas de alguma forma você sabe que aquela pessoa está ali sendo cuidada, né? Mas tem lugares que não tem essa possibilidade, né? Ela não tem essa confiança. Então eu lembro de um historiador, eu gosto muito desse pensamento, né? Que ele dizia que enquanto ateu, né? Ele dizia o seguinte, que Deus, para ele, era a soma da ignorância do universo. Por quê? Quando você sabia o porquê que algo acontecia ou como algo acontecia, você parava de atribuir a Deus, né? Então, os primitivos lá, para eles, Deus estava na natureza, né? Quando ele descobria o ciclo da água, ele falava assim, não é aquela divindade que causa chuva, porque eu já sei como que ela funciona, né? De certa maneira, né? Nós enquanto evangélicos aí, e enquanto morando em grandes cidades, enquanto morando em lugares que têm uma estrutura, de certa forma a nossa fé nesse sobrenatural, nesse sentido, ela vai deixando de ser exercida, né? E quando a gente estuda esses textos, quando a gente vê essas situações, quando a gente vê esses casos, né? Você fala assim, puxa, isso ainda não acontece mais nos dias de hoje. Não, acontece, né? Acontece sim. Se você pegar aí algumas instituições tipo missões portas abertas e outros evangelhos, se você ouvir a história de alguns evangelistas, de missionários, você vai ver que isso acontece e é uma coisa diária na vida dessas pessoas que estão envolvidas nesses processos.
Mas para nós que estamos aqui nos grandes centros, acontecem os milagres, lógico que acontecem também, mas é de uma forma um pouco diferente, né? Eu lembro que a minha filha, quando a minha esposa estava grávida da minha filha do meio, ela não estava sentindo ela mexer na barriga ali, e ela não me falou nada, porque ela estava com medo de falar, a barriga estava meio dura e tal. E aí ela foi visitar uma igreja com uma irmã, e o irmão estava pregando lá, e no meio do sermão dele, ele revelou lá, falou, tem uma irmã que tá aqui, que tá grávida, ela tá preocupada porque a criança não tá mexendo na barriga dela e tal, e não sei o que, piriri, parará, parará, vem aqui pra frente que nós vamos orar e tal, e na hora que ele botou a mão na barriga dela, ela deu um pulo, falou, tava morta, mas reviveu. E a criança deu um pulo na barriga dela, né? Então, como é que você vai falar que milagre não acontece nos dias de hoje? Milagre acontece todo dia, acontece em muitos lugares. Talvez nos lugares onde nós temos ido, por conta dessa modernidade, os milagres sejam um pouco diferentes, né? Alguém está internado, saiu do hospital, glória a Deus, aleluia. A gente para de atribuir essa grandiosidade do jeito que foi com esse coxo, do jeito que foi com o mudo, do jeito que foi com outras pessoas, né? Porque você fala assim, pô, né? Então, é só para deixar frisado, né? Isso que os milagres continuam acontecendo, porque Deus ele é o mesmo, ele era ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Só que a maneira como ele age, né, pode ser por intermédio dos médicos, por intermédio da medicação, pelo tempo que deu de socorrer, o caso do Mário aí que ressuscitou, né? Então, os milagres continuam acontecendo, sim, acontecem o tempo todo, e eu tenho certeza que, abrindo a oportunidade aqui, muitos de vocês teriam milagres de livramentos, de carro que bateu e você não sabe como que saiu vivo de lá, ou como um sinal que o Senhor mandou, você ia por um caminho e não foi, se tivesse ido teria acontecido alguma outra coisa. Então, como eu acompanhei, né, acompanhei de perto aí boa parte da vida do Mário, sei que ele é um evangelista e Deus usa muito nessa questão de cura, né? Particularmente, a gente já viu muitas coisas, né? Deus fazendo através dele. É claro que para o caso dele é um ministério, mas Deus usa a oração, escuta a oração de qualquer um daqueles que se coloque diante dele e peça no nome do Senhor Jesus, mas algumas pessoas são usadas enquanto ministério, não é isso? Então você vê que os apóstolos, eles tinham todos os dons, essa era uma característica dos apóstolos, né? Era uma das coisas que você, para ser apóstolo, eles exigiam, né? Eles pediam que ele teria que ter andado com Cristo, teria que ter visto a obra missionária ali de Jesus, teria que ter tido contato com ele, e teria que ter todos os dons ali, né? Então, era uma das características para a pessoa assumir ali o apostolado. Então, Pedro era esse, ele tinha todos os dons. Particularmente, né, na minha vida cristã, quem me conhece fala, o Jandir é mais utilizado na área do estudo, é mais utilizado na área da palavra, alguma coisa assim, né? Esse é o lado que mais me pega, e da intercessão, né? A gente tem um grupo aí de pessoas, intercessoras e tal, e nós vemos o milagre de Deus de grande medida nisso, né? As pessoas elas já foram até socorridas, foram até atendidas, estão sendo medicadas, mas estavam numa condição ali que a medicina de repente desenganou, a irmandade, né? A cristandade se coloca de joelhos e você vê aquela pessoa sendo restaurada, né? Então hoje é muito dessa forma. Mas aqui, no caso de Pedro e João, não só o milagre aconteceu na vida desse homem, para que ele fosse edificado, para que ele fosse abençoado e tivesse a sua vida restaurada, mas também para que servisse de testemunho para aquela igreja iniciante, para aquela igreja incipiente, e que através daquilo Pedro pudesse testemunhar que quem fez o milagre não foi ele, na verdade, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus e que ele estava falando a respeito do Messias, aquele a quem Jerusalém havia crucificado ali, e que Jesus mesmo operou vários milagres, mas embora ele tivesse morrido e ascendido aos céus, ele deixou um compromisso aí com a igreja. Eu acho que travou aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Jurandir. Normal. Sim. Beleza. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação queira fazer, dar um testemunho até essa parte? Acho que essa Fiquem à questão vontade. aí você falou dos milagres, né? Eu ouvi um pastor uma vez falando que evangelista carrega muito isso, né? Sinais e maravilhas, né? Justamente para quebrar a incredulidade, né?
E o que aconteceu aqui justamente foi isso, né? Foi a quebra da incredulidade dos que estavam ali ao redor, que inclusive tinham apoiado a crucificação de Jesus, né? Então, através do que Pedro e João ali, né, liberaram ali né, a restauração aqui para que ele, né, para que ele pudesse caminhar ali, aos olhos do povo que estava ao redor, justamente foram, né, os milagres e maravilhas ali né, que quebraram realmente o coração do povo ali e falaram, meu Deus, né? E, e parece que naquela época ali existia uma crença, né, o judaísmo, que Deus, né, ouvia as orações dos judeus que eram fervorosos, né? Então eles atribuíram ao milagre ao Pedro, né? Acharam que era Pedro que tinha feito o milagre, né? E Pedro veio e falou: opa, não, peraí, isso aqui não é meu, não. Você lembra daquele lá que vocês mataram, né? Então, né? Era ele, né? Mas, ó, isso aqui também você também pode ter, né? Basta, né, se aquebrantar aí, se arrepender e, enfim, não vou adiantar, não, agora vou deixar pro senhor aí. Essa Não, questão não, dos milagres e fique à maravilhas, vontade. né? O Alisson aí também, se quiser Interessante. Eu sei que o ministrar, Alisson falar alguma tem, coisa, fique à vontade, Alisson. eu Né? sei que o Alisson Oi? tem grandes milagres para contar, o Alisson. Inclusive do filho dele, não sei Ah, se ele tem. já falou aqui. Mas eu quero Sim, colocar o seguinte, fala aí, Mário. um minutinho, Alisson. Um minutinho, vou te dar a oportunidade, sim. Eu vejo que nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui andou, ele fez milagres e prodígios que a própria ciência não tinha como explicar, não tinha como fazer. Você curar leprosos, e curar, sim, imediatamente, colocando as mãos na pessoa e a pessoa sendo curada ali, como fez com aquele cego de nascença, que cuspiu no olho dele e esfregou o olho. O cara, os olhos dele eram uma bola branca de cego. De repente, o homem passou a enxergar, né? Esse coxo mesmo aí, que vocês estão citando, ele era um homem coxo. Uma pessoa coxa, ele tem uma deformação no corpo. O corpo é menor de um lado e a pessoa não tem como. E, de repente, o corpo fica numa posição ereta de forma normal. Isso, a ciência não tem explicação e nem consegue fazer. Então, os milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo fez são milagres que até hoje a natureza não tem nem como questionar. Lázaro ressuscitou. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal, o corpo já tinha decomposição, naturalmente dizendo. E aquele homem saiu dali andando, perfeito. São milagres que ninguém pode contar. Eu não vou contar o meu milagre, não, porque o meu milagre, quem viu foi os outros, não foi eu. Mas disse que eu estava verde, que o médico falou para minha esposa que eu pode comprar um caixão que isso daí já era, né? E foi uma coisa assim que não dá para entender. Então eu falo o seguinte: os milagres que Jesus fazia, somente milagres, é só milagres, né? O Alisson vai completar aí o milagre que Deus fez na vida do filho dele também. Coisas que a ciência não tem explicação. E a gente sabe disso, né? Certa vez o irmão orou por uma mulher que estava no hospital com uma pedra no rim maior que uma bola de gude. E, e, e ele falou, ó, eu oro em nome de Jesus, essa pedra vai ser esmiuçada aqui agora, em nome de Jesus. E, e aconteceu. A pedra se esmiuçou dentro do rim daquela mulher. Imediatamente ela foi no banheiro e a pedra saiu como uma farinha. São coisas inexplicáveis, né? E são muitos, muitos e muitos milagres, se aqui nós formos contar como cristão que nós temos visto, né? São muitos. A pesca maravilhosa, né? Que pescaram a noite inteira, nada pegaram. E Jesus falou: olha, joga aqui desse lado aqui, ó, tá? E pegaram tanto peixe que quase o barco foi a pique. Meus amados, não tem, não tem,
Não tem, olha, sinceramente, são centenas e centenas de milagres. A própria Bíblia fala que Jesus fez tanto milagre que os livros não cabem de conter os milagres que Jesus fez. E a transformação do ser humano? Hã? O maior milagre é eu estar aqui agora, servindo a Deus. É um sujeito que não, sabe, foi transformado. Maior milagre. Ô, cara. Alisson, complete aí, meu irmão. Complete. Eu vou começar por um milagre que aconteceu em 2008, que eu fui desenganado pelos médicos. Eu tinha uma doença de nascença chamada diverticulite Meckel, ao qual os médicos também não conheciam. E a única pessoa que acreditava que ia ficar viva era eu, porque eu tinha uma promessa de Deus, um chamado, e essa profecia ainda não tinha se cumprido. Ninguém acreditava que eu ia ficar vivo. E lá no Hospital Anchieta me colocaram no centro de oncologia lá. Alguns médicos acreditavam que eu estava com câncer, me davam tramal com morfina, mas eu sentia dor, né? A dor descia pelo intestino e até o canal do reto, uma dor muito forte. Enfim, resumindo, eu saí daquele hospital, se cumpriu a profecia do meu chamado, nós trabalhamos, ganhamos almas para Jesus, enfim, que sempre foi o nosso chamado, sempre foi esse o maior milagre, né? Que o Mário colocou muito bem. O maior milagre é você ganhar uma alma para Jesus através do convencimento do Espírito Santo. Esse, para mim, é o maior milagre, porque o Mário falou muito bem. Agora, os outros milagres, Mário, eu acho que eles ajudam as pessoas a crer no Senhor, a Bíblia diz. Aconteceram os milagres e, a partir dali, muitas pessoas acreditaram em Jesus. E depois que eu passei por isso, meu filho nasceu faltando uma parte do cérebro, você conhece o testemunho dele, e nós oramos por ele, e o Senhor preencheu o cérebro dele. E depois disso desencadeou assim vários milagres. Mas o que eu acho interessante do milagre é que parece que é Deus confiando em você e não você confiando em Deus. Então é muito mais ou menos, muito dentro do gancho do que o pastor Jurandir colocou, que a igreja ficou muito moderna. E esse modernismo, né? O milagre ele acontece também através do fundamento teológico. Você conhece a palavra, você acredita que Deus fez isso naquela época, você acredita que Deus vai fazer agora. Então, o fundamento teológico também ajuda a gente a ter esse contato com o milagre. Mas o milagre, ele é mais relacionamento, eu acho, sabe? Você tem relacionamento com Deus. Igual o Pedro falou, olha para mim porque eu estou vivendo com Cristo. E depois ele falou, vocês estão achando que sou eu. Você vê que ele primeiro manda olhar para ele, para o que ele está vendo. Olha para mim, não tem ouro nem prata, mas olha aqui para mim. Eu tenho o que eu posso te dar. Então falta essa dignidade de falar, olha para mim que eu estou vivendo com Cristo e Cristo opera milagres através da minha vida e Deus vai operar o milagre. Quando você acredita no milagre, e a questão da vergonha também eu acho, né? Já passei por situações que a pessoa chamava vários pastores para orar e ninguém ia, por quê? O medo da vergonha. O milagre acontece através da imposição de mão. Eu vou lá e oro, mano, e se Deus não curar? Eu não controlo o milagre. Deus cura. Se Deus não curar, as pessoas têm medo de passar vergonha. Quando você não tem o medo de passar vergonha, você acredita que o Senhor faz milagre, Deus opera milagre. Então, esse medo da vergonha de ir lá, colocar a mão e orar em nome de Jesus e crer que Jesus vai curar, faz com que os milagres fiquem nessa condição que o Jurandir colocou aí. Eu, muitas igrejas que eu fui pregar, passei por isso. Chegava lá com um repertório de milagres para contar, a primeira coisa que o pastor falava é que não acontecia mais milagre na igreja. O milagre acontece, como o Jurandir colocou. Ainda acontecem os milagres, vai continuar acontecendo. É isso. Se a gente for falar sobre os milagres, a gente vai falar bastante tempo aqui de milagres, mas é isso. E o milagre também, para a gente... Deus abençoe. Para resumir, é o ambiente. É o ambiente, mano. Você acredita em milagre, eu acredito em milagre, o Jurandir acredita em milagre, o Fábio acredita em milagre, aí a gente não está numa Nazaré, no meio de uma incredulidade onde o milagre não possa acontecer. Sabe, a atmosfera permite que o milagre aconteça com mais facilidade. Jesus pode operar vários milagres, mas não operou em Nazaré por quê? Por causa da incredulidade do povo lá.
Então, se a gente viver num ambiente, ó, nós somos aqui várias pessoas que acreditam em milagre. A partir desse momento, os milagres vão estar acontecendo no automático. Não vai precisar buscar tanto tempo, sabe? Por que os apóstolos, os pastores, tanta gente tem um milagre no automático? Ele coloca a mão, Deus já cura. Coloca ali, o cego enxerga. Porque o ambiente que ele vive é um ambiente de milagre, é um ambiente de fé. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos viver num ambiente de fé e de confiança, né? Eu acredito que você, Mário, é assim, é uma honra. Eu acredito que você, Mário, meu irmão em Cristo, vai orar por mim. Eu acredito em você, que você tem o poder de Deus na sua vida e vai acontecer na minha. Crê no Senhor, estarei seguro. Crê nos profetas, prosperareis. Eu te recebo na qualidade de profeta, eu te honro e acredito que Deus é na sua vida. Eu acho que começa por aí, sabe? Acreditar no irmão, essa confiança, a confiança que os apóstolos têm um no outro. Isso cria uma atmosfera de milagre, amém? Acho que é isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Alguém mais quer participar? Podemos dar continuidade? Pode continuar, seu Jeremy. Mas foi engraçado que o Alisson falou uma coisa interessante, porque assim, o milagre ele é para quebrar a incredulidade, né? Mas quem é incrédulo não recebe o milagre, parece que é contraposto, né? Mas aí o que a gente aprende é sempre assim, você tem que dar o passo, né? Você tem que dar o passo no escuro. Quem, assim, é aquele que, não, eu quero ver primeiro para acreditar. Mas aí o que o evangelho chama, não, primeiro você vai ter que acreditar, para depois você, né, ver que realmente existe, né? Então, quebra a incredulidade daqueles que querem, né? Que tem sede, né? Não quebra a incredulidade daqueles que são sãos, né? Dos doentes, né? Vem para os doentes, não para quem está curado, para quem se acha que está curado, né? Que não precisa, né, da cura, né? Sabe que tem uma coisa que me chama muito a atenção e, e talvez hoje eu seja um desses que vive mais de passado do que de presente, vamos dizer assim. Porque, de certa medida, eu não me reconheço, né, na igreja que eu vejo nos últimos tempos, nos últimos dias aí. A gente cresceu num lugar em que para nós era comum você ir numa praça e você pregar o evangelho, você era natural a gente visitar as pessoas e orar pelas pessoas, era natural você entregar um folheto, era natural você ir para uma vigília, era natural você fazer a vigília dentro da igreja, era natural você falar as coisas, e o Alisson falou um negócio muito interessante, é receber o profeta na qualidade de profeta. Então, quando os nossos pais, né, antes de você aceitar Cristo como único, legítimo e soberano Senhor na sua vida, talvez a nossa seja a última geração, né, em que ainda tem essa coisa do princípio de autoridade, que você olha para os pais e você tem o respeito pelos pais, em que o seu tio falava e você murchava a orelha, em que o vizinho te corrigia e você calava a sua boca. Hoje em dia a gente vive uma crise de liderança, uma crise de respeito muito grande na sociedade. E aí o que acontece? Você recebia o profeta na qualidade de profeta. O irmão Jurandir ia subir lá, ia falar com o filho do irmão, e acabou. Eu lembro, a gente tem um amigo em comum, o Marcão, e é engraçado, né? Que eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa de muitos amigos, né? Eu tenho pouquíssimos amigos, e os amigos mais chegados são irmãos, não são amigos. Então, então o pessoal fala assim: você tem amigos? Eu falo, cara, eu tenho muito poucos amigos, mas eu tenho muitos irmãos, sabe? Porque o amigo ele é mais chegado que o irmão, muitas vezes. Aquilo que não acontece, que a sua família não sabe, aquela pessoa sabe, aquela pessoa da sua confiança, aquela pessoa que Deus colocou do lado ali, ela sabe, né? Então, mas quando você fala alguma coisa, aquela pessoa, ela recebe aquilo como palavra do Senhor e não como você. E hoje em dia você vai falar algumas coisas, a primeira coisa que ela pergunta é o seguinte: quem é você? Aí você fala assim, cara, o importante não é quem sou eu. O importante é quem está te enviando a mensagem que está sendo dita através da minha boca. E você sabe, cara, o que você está vivendo, você sabe o que você está passando, você sabe que aquela palavra vai de encontro à tua necessidade. Mas, muitas vezes, pela vaidade, pela arrogância, muitas vezes pela prepotência, a pessoa não quer receber aquela palavra. Entendeu? E aí o milagre não acontece na vida dela. O que vai acontecer? Vai acontecer a condenação, essa que é a real. Porque ela não aceita a palavra, ela não tem a humildade para aceitar a palavra. Então a gente vive numa época em que as pessoas gostam muito de títulos. Ela quer o título de apóstolo, ela quer o título de presbítero, ela quer o título de missionário, mas quando é para ir lá no campo, quando é para ir lá na vala, quando é para ir lá buscar aquela pessoa,
né? Primeiro, eu ouvi algumas coisas que, nossa, cara, você fala assim, quanto que vão me pagar para eu ir lá? Ou qual hotel que vão me colocar? Ou quanto que, mas o lugar lá é perigoso, eu vou pregar naquele lugar perigoso. Aí teve um desses que eu fui obrigado a falar assim, cara, mas perigoso para quem mora lá. Não tô falando que você tem que saltar de uma ponte e morrer afogado e tal, mas, cara, qual é o teu ministério, filho? Qual que é o teu chamado? Qual que é sabe? Então, assim, a pessoa ela quer o conforto, ela quer a comodidade. Com todo respeito a quem é de esquerda aí, tá? Com todo respeito para quem é de direita, com todo respeito para quem é de centro, eu não me identifico com nenhuma dessas frentes aí, né? Mas eu digo assim, com todo respeito, né? A pessoa se diz comunista, se diz, né, de algum partido, se diz levanta a bandeira, mas ela sempre vai viajar para um país capitalista. Ela nunca vai viajar para um país comunista. Né? Quando ela vai passear, ela vai para Disney. Né? E aí fica falando mal dos países que tem um determinado segmento, que tem um determinado jeito. Fala, pô, por que você não vai fazer turismo em Cuba, filho? Por que você não vai fazer turismo na Rússia? Por que você não vai fazer turismo lá na Coreia do Norte? Entendeu? Então tem umas coisas que não combinam, né? Você fala assim, velho, o seu discurso e a sua prática, ela não combina. Então, eu acho que a coisa mais importante de tudo, né, é que o seu discurso, cara, ele tem que combinar com o seu testemunho, ele tem que combinar com a sua prática, entendeu? Então, é claro que Deus usa a boca do ímpio, Deus usa a boca da mula, Deus usa quem ele quer usar pelas razões que só cabe a ele. Mas enquanto lavado e remido no sangue de Jesus, claro que você tem pecado, claro que eu tenho pecado, claro que você tem esqueleto no armário, é claro que eu tenho esqueleto no armário, claro que tem coisas que dói no nosso coração. O apóstolo Paulo ele dizia, né, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou. Tudo isso a gente concorda. Mas o cara se dedicava, filho. Foi apedrejado não sei quantas vezes, pegou o navio não sei quantas vezes, passou fome não sei quantas vezes, desceu pelo muro e fez isso, e aconteceu aquilo. E às vezes a gente vive um evangelho, né? Um evangelho de aparência, na verdade, né? Mas quando você é convocado, eu nos meus melhores anos, né? Eu tinha um cântico na igreja que eu falava assim, cara, eu tomei esse cântico para minha vida, e quando eu passar dessa para uma outra, se vocês não estiverem presentes lá no velório, vocês podem lembrar no coração de vocês e fazer essa canção silenciosa aí, né, no coração de vocês, que era um cântico que dizia assim, né? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, e um dia muito glorioso lá romper, quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Então é o seguinte, você está vivendo uma vida com a sua família, você está com seus pais, você está com seus filhos, você está com a sua comunidade, você está solitário, mas quando bater lá o dia lá e o seu cartão for puxado da chapeira, filho, você vai se apresentar diante de Deus sozinho, entendeu? Então é você e a sua história. Então, quando Paulo, ou quando Pedro, aliás, e João, eles estão aqui, né? Você vê que João, ele tá ali. Pedro é sempre o que fala, né? Parece que João é o da intercessão. O João tá ali, né? fazendo meio de campo ali, né? Mas ele fala umas coisas que me chamam muita atenção, né? O verso 3 ali, o verso 4, ele parece que ele tá bravo, né? Parece que é no 14, melhor dizendo, o 13 e o 14. Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Por que vocês estão olhando para nós, né? E aí ele vai, vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E ali ele fala o seguinte ainda, ele vai prosseguindo no texto, né, na metralhadora giratória, ele fala assim, ó, vocês condenaram o Messias mesmo quando Pilatos havia soltado. É pesado, não é? Então esse milagre que nós realizamos aqui, ó, foi através do nome, foi através do testemunho daquela pessoa que vocês crucificaram, que vocês mandaram soltar um assassino, e que vocês fizeram isso, e que vocês fizeram aquilo, e mesmo a justiça já tendo mandado libertar.
mas vocês disseram que não, vocês impuseram lá um peso e tal, não sei o que, não sei o que. Você pega tudo isso, você fala assim, cara, que poderoso, cara, que extraordinário, né, que tal. Só que tem um detalhe, né? Ele estava lá e negou Jesus. Pedro tinha esqueleto no armário? Quando você olha assim, você fala, tinha, né? Mas esse E momento, você também tem. seu Jurandir, mas E esse você momento também de, tem. desculpa, Estevão, nesse momento de fala do Atos, ele já tinha se arrependido, né? Obviamente, claro. Ninguém está tirando o direito dele de se arrepender, não, pelo amor de Deus. Jesus falou para ele, ó, vai aos meus discípulos e vai a Pedro. Quando você se arrepende, quando você tem a sua mudança de vida, e todos nós temos o nosso testemunho, e todos nós temos coisas das quais nós nos orgulhamos, e todos nós temos coisas das quais nós nos envergonhamos. E quando você vence, aquela sua história serve de testemunho para que você possa falar e falar com propriedade. Então, é disso que a gente está falando. Pedro tinha esqueleto no armário? Tinha. Errou? Errou. Se acovardou num dado momento? Se acovardou. Querido, isso não é motivo para você não voltar para a graça. Isso não é motivo para você não se apresentar diante de Deus. Isso não é motivo para que você não se aproxime, não se aproxegue, para que você se sinta o pior dos piores e que você se sinta envergonhado e que o diabo fique te segurando naquela situação e que você não avance. Entendeu? O argumento utilizado nesse texto não é dizer que ele não tinha moral para falar dos outros, é dizer que o Senhor foi tremendo na vida dele, o restaurou, colocou-o de novo no ministério e ele foi poderosamente usado na presença desse Deus, e ele poderia falar daquilo pelo que os outros erraram, porque ele também estava lá e ele também errou, mas ele foi restaurado e resgatado pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Então esse resgate que ele recebeu é o resgate que ele está tentando fazer. Só que nós sabemos disso porque nós temos o evangelho na nossa mão e nós vimos isso tudo lá atrás. Aquela multidão com certeza não sabia, Pessoas não mas sabiam, nós né? podemos nos apropriar disso. Nós podemos nos apropriar disso. Eu acho que esse é o contexto, né, que deve ser olhado, esse texto aqui. Esse é o contexto que você deve pensar, né? Você deve falar assim, cara, Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu falhei. Tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu me envergonho, tu sabes que eu quero estar junto, que eu quero fazer parte do corpo, que eu quero ser um instrumento teu. E a partir do momento que você se perdoa, a partir do momento que você se coloca diante de Deus e você recebe esse perdão, o teu ministério automaticamente ele é restaurado, porque o Senhor ele não tira nada que ele te deu. Amém? Amém. Dá para ficar com isso? É muito engraçado, né? Porque agora, parando para pensar, imagina como que deve ter ficado a cabeça de Pedro, né? Porque Jesus já tinha predito que ele ia fazer, né? E aí aconteceu e depois ele se arrependeu, mas nesse meio tempo, né? Imagina o sentimento de fraqueza que deve ter ficado, né? No coração de Pedro, porque Jesus tinha predito que ele ia fazer, ele disse não, não, nunca farei, e aí aconteceu. Nossa vida é dinâmica, né? Às vezes você está no alto da montanha, às vezes você está no remanso e cada um tem a vista. Eu adoro essa palavra, eu adoro isso. Eu falo muito isso porque quando disseram isso, né, que eu ouvi de alguém, né? Quando disseram isso, isso entrou no meu coração de uma forma poderosa. A pessoa diz o seguinte: cada um tem a vista da montanha que sobe. Então, de repente, o Alisson está numa altura da montanha, de repente eu estou em outra altura, o Mário tem uma outra altura que ele subiu, e quando a gente olha para o campo lá embaixo, cada um de nós tem uma visão. Não quer dizer que você esteja errado. Você ter um conhecimento parcial não significa que você esteja errado. Quer dizer que a sua visão para esse momento da sua vida ela é limitada. E você está agindo de acordo com a visão que você tem. Mas quando você continuar subindo, você pode olhar para trás e falar assim, cara, eu falei tanta bobagem no começo do meu ministério, eu falo tanta bobagem hoje que eu só vou perceber que é bobagem quando eu estiver lá em cima, entendeu? Então, há quantos anos a gente se conhece, Alisson? Tem um pouquinho, né? Quantos anos tem mais ou menos aí? 31, né? 31, por aí, né? Então eu vou dar um 30 testemunho aqui. Eu já te falei isso, eu acho que eu já falei isso para você, e vocês aqui vão ser testemunhas disso. Eu conheço o Alisson antes de conhecer o Mário. O Alisson estava membrado na igreja e um dia eles foram me visitar. Eu estava afastado do evangelho. Eu tinha sido, por
por razões que não vêm ao caso agora, né? Mas eu tinha saído de uma igreja, eu mesmo optei por sair, houve um desentendimento lá e fui bem humilhado naquele lugar, na verdade, né? Deus sabe que eu tava certo, na verdade, mas saí como errado. Mas enfim, essa história é velha, né? Mas aí eu estava lá e eu estava orando assim, pensando, Senhor, e agora, né? O que vai ser, né? Eu estava no ministério há 10 anos, quase 10 anos, meus filhos foram apresentados lá, eu casei naquela igreja, fiz o seminário teológico por aquele ministério e meio que saí pela porta dos fundos, estou aqui, o que vai ser? Aí o pastor Marcos, depois apóstolo Marcos, né? Na época ele ainda era pastor, né? Ele enviou, né, o Alisson, que era um adolescente na época, e aí eles foram na minha casa, foram lá me visitar, e através dessa visita, né, através da palavra que eles me levaram, ele e o Henricão, que Deus o tenha num bom lugar, me levaram para aquele ministério onde eu acabei ficando por 15 anos ali, foi onde eu conheci o Mário, onde a gente desenvolveu um trabalho muito legal, e eu digo para você que eu também me converti com 17 anos, eu tô com 55, aí quase 40 anos de evangelho, eu nunca trabalhei com um grupo tão coeso e tão bom. Os 15 anos que eu estive naquele ministério foi o melhor grupo com o qual eu trabalhei na minha vida. E são as pessoas que eu tenho irmanadas até hoje. E a gente sabe um pouco do testemunho do Alisson, a gente sabe um pouco do testemunho do Mário, a gente sabe que a nossa vida é cheia de altos e baixos, você começa com tudo, como Paulo falou para os Gálatas, pô, não é possível que vocês começaram certo e agora estão tropeçando e estão caindo pelas tabelas. Isso aconteceu com todos nós. Com todos nós. Então essa palavra vem muito de encontro ao nosso coração nesse sentido. Querido, no mundo você vai ter aflição e na igreja também. Mas tem de bom ânimo. O Senhor, ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, o Senhor, ele é contigo. De repente você tá quebrado, você tá coxo aí, né? Você tava correndo, tava bem, quebraram as tuas pernas, mas o Senhor, ele te levanta, o Senhor, ele te cura, ele te ressuscita. Então, dentro dessa palavra, né, que você vê que Pedro, ele vem com tudo, né? Ele vem batendo até na sombra, né? Mas eu, né, 2000 anos depois, sabendo dos esqueletos do armário dele, falo, meu compadre, mas tu tava lá e tu deu uma vacilada. Você fala assim, esperança para mim. Esperança para mim. Amém? E aí ele, no verso 17, continuando, ele diz, e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como ele também fez por ignorância, né? Então, quando ele. Não é importante você sabendo o contexto, né? Você sabendo todo. Ele fala assim: eu sei que vocês fizeram por ignorância. Por quê? Porque ele também fez algo por ignorância. Então, às vezes, você passa por uma experiência na sua vida que depois serve de testemunho para o outro. Você fala, queridão, esse caminho que você está passando aí eu já passei, filho. Eu tô te falando como quem tem propriedade, seu testemunho tem mais até peso, né? Aí Jesus, o Senhor, ele fala na palavra dele: ó, você está passando por isso agora, você não entende agora, mas você vai entender depois. Porque você vai ser luz para as nações através daquilo que você passou, daquilo que você passou ali, você tem autoridade para falar sobre aquilo, porque você viveu aquela situação. E agora, irmãos, tá terminando aqui a leitura, tá, irmãos? Já estou encerrando, tá? Isso que você falou, seu Mário, E agora, seu Marcos, seu Jurandir, você falou, desculpa te interromper de novo, você falou sobre a propriedade, né? E assim, você falou, você tem 40 anos de evangelho, e eu sou novo convertido, não tão novo, mas tem uns 2 anos, mas ainda aprendendo, caindo, levantando, vendo que não é bem desse jeito, é desse jeito aqui. E uma das coisas que me ficou muito claro desde o primeiro ano de conversão foi que Deus ele justamente usa os seus erros como ministério, não os seus acertos. Então, tudo que você fez de errado, na verdade, é o que vai virar o seu ministério, né? Tipo assim, olha, você passou por isso, eu te levantei que nem um coxo, e é isso aqui que você vai usar como ministério, porque foi o que foi o diploma que eu te dei de vida, vamos dizer assim, né? É muito engraçado. oi? Viu, Lucas? Isso aí é o espinho da carne, né? A gente estava esses dias aqui, fizemos um encontro aqui, e a gente estava falando justamente sobre o espinho da carne, que é aquilo que fica toda hora cutucando a gente, lembrando, olha, né? Então é o pecado que toda hora vem à memória, né? A gente sabe que Jesus levou a culpa, né? Mas toda hora a gente, né,
É o que faz com que a gente também não se afaste, né? Que a gente fala, olha, graças a Deus, né? Graças a Deus que Jesus, né? Veio, né? Para remover esse pecado, para hoje eu ter a liberdade de eu poder viver minha vida com abundância, né? E fazer a transformação na vida de outros também, né? Mas aquela lembrança, o pecado, ele fica sempre rondando nossa mente, né? Mesmo ele estando lá no esquecimento, né? Mas como o Pedro, né? Como você acabou de falar agora, né? Que olha, é por causa disso que eu tenho que levar para outros também, porque doía demais em mim, né? E eu tenho a cura, né? Eu tenho, né? Eu carrego a cura dentro do meu coração, né? E ela precisa ser derramada em outros também, né? Porque se ela me alcançou, né? Que ela também possa alcançar outros, né? Aleluia. Amém. Desculpa, Jurandir. Amém? Não, imagina, pelo amor de Deus. Estamos aqui. Exatamente, o objetivo é esse, né? A gente abrir aqui o coração e essa troca. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esses vocês ouvirão em tudo que eles disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Então, a gente encerra esse capítulo 13 aqui na data de hoje. Eu agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade, e se Deus nos der graça, estaremos aqui então para explanarmos aí juntos o capítulo 4 amanhã. Senhor Jesus, Pai amado, Senhor, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, Senhor. Oh, Pai, louvado seja o vosso nome, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pelas palavras que o Senhor tem derramado, Pai, nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, nos alimentarmos, né, daquilo que o Senhor tem entregue em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos testemunhos, Pai. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, pelos aprendizados, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre nós, Senhor. Por toda a incredulidade, Pai, que o Senhor vem quebrando nos nossos corações, Pai. Que nossa fé, Pai, continue crescendo cada vez mais, Senhor. Que nós possamos, Pai, alcançar, Pai, cada vez mais, Pai, plenitude, Senhor, subirmos cada vez mais essa montanha, Senhor, que o Senhor continue revelando cada vez mais, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos olhos, Pai, que nós possamos ter compreensão, Pai, daquilo que nós precisamos ser transformados em nossa alma, Pai, que nós possamos, Pai, cada vez mais nos livrarmos, Pai, da nossa vaidade, Senhor, nos livrarmos, Pai, do nosso orgulho, Senhor, nos livrarmos, Pai, daquilo que nos aprisiona, Pai, no passado, Senhor, que nos aprisiona, Pai, nos nossos pecados, Senhor, que nos impede, Senhor, de alcançarmos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Que o Senhor tem um propósito em nosso coração, Pai, o Senhor tem um propósito, uma promessa para nós, Senhor, e que nós possamos, Pai, ser filhos fiéis, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter coragem, Senhor, para caminhar, Pai, diante de Ti, Senhor, e em Sua direção, Senhor. Continue nos cobrindo, Senhor, de proteção, Pai. Continue, Pai, nos abençoando, Senhor. Continue, Pai, agraciando nossas vidas, Senhor, e nos usando, Senhor, nos usando cada vez mais, Pai. Nos preparando, Senhor, trazendo para nós, Pai, aquilo que pode transformar cada vez mais a nossa vida, Senhor. Que nós tenhamos um coração fértil, Senhor. Que nosso coração, Pai, as sementes que o Senhor tem depositado no nosso coração, Senhor, continuem germinando frutos, Senhor. E que esses frutos, Senhor, nós sabemos que não é para nós, Senhor. Que nossos frutos, Pai, sejam para os nossos irmãos, Pai. Que nossos frutos, Pai, possam alcançar outras vidas, Pai. Que nós não sejamos, Pai, pessoas, Pai, filhos, Pai, infiéis, Pai. Que nós não sejamos, Pai, filhos
invejosos, Pai, que todos os ciúmes, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor, caia por terra, Senhor, que o Senhor continue, Pai, plantando, Pai, maravilhas em nosso coração, Senhor, que nós sejamos fiéis, Pai, e honestos, Pai, diante de Ti, Senhor, caminhamos em humildade, Senhor, e que o Senhor continue, Pai, cada vez mais, Pai, trazendo, Pai, para nossa vida, Pai, aquilo que o Senhor deseja, Pai, e que nós possamos ter compreensão, Pai, do para quê, e não questionarmos o porquê, Pai, mas o para quê, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do Jurandir, Senhor. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, Pai, pela essa amizade maravilhosa que a gente pode ver aqui, Pai, do seu Mário, do seu Jurandir, do Alisson, Pai. Longa caminhada diante de Ti, Senhor. Que seja exemplo para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, agora e para sempre, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Querido Deus, Amém. amado Amém, Pai, querido. Deus Todo-Poderoso, quero aproveitar a oportunidade, essa ocasião, e lembrar os irmãos o aniversário da minha irmã Marineide hoje. Essa data vem se refletir por muitos e muitos anos de vida na vida dela, Senhor. O Senhor agracie Aleluia. ela, proteja, guarda, livre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando, Para a pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.